Olá, turminha do segundo ano, como vocês estão? Tudo jóia? Nós estamos estudando sobre os bairros, né? O quarteirão, a gente corrigiu as atividades no nosso último plantão. E agora a Chameire vai dar continuidade nesse capítulo, tá? A Chameire vai falar pouca coisa hoje, para vocês não ficarem com muita coisa acumulada. Gostaria sempre que depois das aulas, quando vocês fossem fazer as atividades, que vocês lessem de novo o que a Chameire falou. Hoje vai ter um texto aqui sobre moradias indígenas. Quero que vocês leiam, grifem, né? Passem lápis de cor, lápis para marcar as coisas mais importantes. Porque no nosso plantão a Chameire vai fazer perguntas sobre esse texto. Por quê? Porque eu quero que vocês tenham o hábito de estudarem também, de começarem a ler, a entender, porque se houver alguma dúvida, né, ou nas atividades ou no texto, eu quero que vocês me perguntem, porque não pode ficar dúvida, tá bem? Então vamos lá? Peguem o livro de vocês na página 161. 161, ok? Nós falamos, né, a aula passada, a Chameire sempre gosta de voltar um pouquinho, a questão dos bairros, né? Alguns tipos de bairros. Falamos sobre as pessoas que trabalham. No nosso plantão a gente vai corrigir essa atividade. A Chameire não vai falar nela agora. Mas a gente vai agora, olha, para um bairro e suas tradições. Olha só. O livro de vocês traz algumas coisas que ficam longe da gente. Por quê? Porque o nosso livro Ângulo é usado por escolas em todo o país. Então, muitas vezes, não só do Rio de Janeiro ou de Campos que vai ter. Então, a gente vai aprendendo a conhecer outras realidades, tá bem? Então, vamos lá. Aqui tá falando de como que são os bairros, as tradições desses bairros. Como assim? Muitas vezes, os bairros, né, como a gente falou daquele bairro, né, que não tinha nada perto do mar, lá em Recife, e as pessoas foram se mudando, acontece em todos os lugares. E muitas vezes as pessoas podem ter vindo de outro país e começar a ocupar algum bairro. Foi o que aconteceu em São Paulo. São Paulo, capital, tá? Aquela cidade, né, bem grande, e Rio de Janeiro foram as cidades que começaram a se desenvolver mais. Vocês lembram que a gente viu as fotos da Avenida Paulista? Então, porque o número de pessoas, de veículos foi crescendo muito nesses estados. E aí, o que acontece? Muitos imigrantes vieram para São Paulo e Rio de Janeiro. O que são imigrantes? Pessoas que vieram de outro país para tentar uma vida melhor no Brasil. Então, foi isso que aconteceu nesse bairro que a gente vai falar agora de São Paulo, um bairro chamado Bairro da Liberdade. Nesse bairro foram muitas pessoas de origem asiática, coreanos, chineses e japoneses, né? Tem olhinho puxado. E aí, eles pegaram e trouxeram com eles para o Brasil as tradições deles, tipo de comida, tipo de decoração. Então, o que acontece? Muitas vezes, quando as pessoas estão passando pelas ruas desses bairros, elas parecem, né? Parece que elas estão em outro país, né? Aqui a gente vê as fotos, olha só. A rua enfeitada, né? E aqui é uma cidade japonesa, ok? Cidade japonesa. Aqui já é o bairro da Liberdade, que eles procuram trazer alguns elementos, né? Algumas coisas que tem nesses países. Então, você vai encontrar nesse bairro da Liberdade culinária, pessoas falando, né, coreano, japonês, chineses. Então, o que a gente quer mostrar aqui? Que alguns bairros foram habitados por pessoas de determinadas culturas, de outros países, alguma coisa assim. E aí elas colocaram, né, as suas características nesse bairro. Acontece também em estados, né, lá da região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Por quê? Porque lá muitos imigrantes
italianos, alemães foram morar lá. Então eles também começaram a construir as casas parecidas com a cidade que eles moravam, lá nesses países, né, na Itália, ou na Alemanha, ou outros países da Europa, e também trouxeram a culinária, a questão de trabalhar, né, de plantar a uva, fazer o vinho, tá bem? E aí, na página 162, a gente continua com o mesmo assunto, que são festas populares que acontecem nesses bairros ou nessas cidades, né? Aqui em Campos tem a festa de Santo Amaro, a festa do Santíssimo Salvador, festas que são regionais, que são a população do lugar que fazem essa festa. Aqui também são algumas festas populares que tem nesse bairro lá da Liberdade. Mas o que eles fazem? Eles trazem também algumas festas que são de fora. Por exemplo, essa foto aqui é em comemoração ao Ano Novo Chinês, tá? Então, eles procuram, né, tá lembrando do seu país de origem, porque eles não querem perder essa identidade. Eles não querem deixar de relembrar, de lembrar, de trazer tudo que era de onde eles moravam, porque muitas vezes é uma maneira de mostrar para a família, para os filhos, para as outras pessoas, né, como que era no país deles. E se essa festa acabar, a tradição acabar, ninguém mais vai mais saber. Então, a ideia deles é sempre manter essa tradição, tá bem? Então, e aí outra coisa, tem umas atividades aqui, né, que vocês vão fazer pra Tia Meire corrigir. E aí, para encerrar hoje, a Tia Meire vai falar de formas de organizar as moradias. Olha, formas de organizar as moradias. Como assim? Como que a nossa moradia é organizada aqui em Campos, no seu bairro? Eles pegam, fazem as ruas, dividindo, né, os quarteirões com ruas ou avenidas, e aí as casas são construídas, né, em cada quarteirão, ou os prédios, tá? Mas nem sempre, nem em todos os lugares isso acontece. E aqui um exemplo disso é a moradia indígena. Por quê? A moradia indígena, ela não é feita dessa maneira. Eles pegam um quarteirão e dividem e fazem as ocas dos índios. Não é assim. Os índios moram na mata, então eles abrem um espaço na mata e constroem a sua moradia, geralmente de palha. Então, ou eles fazem, né, em forma de U, ou eles fazem em forma de círculo. Então, assim, são maneiras diferentes de se organizar uma moradia. Lá eles não fazem assim, tem o bairro da Pelinca, bairro Santa Amaro, bairro da Penha. Não é assim. É apenas o nome da aldeia, que é o nome daquele povo que fala determinado tipo de língua. Tá? Aqui nós temos um exemplo, olha só. Aqui nós temos, uma aldeia indígena, que é no estado do Mato Grosso, e é em forma circular. Tá? Aqui no centro fica geralmente uma oca onde fica o cacique, né, o chefe da tribo. Nesse pátio é onde acontecem os eventos religiosos ou festas deles. É um lugar que as crianças brincam, um lugar que eles se encontram. É um lugar comum, como se fosse uma área de lazer, né, daquela tribo. Tá bem? Então aqui, elas podem ser feitas, em formas circulares, em forma de U, como a Tia Meire falou, ou em forma linear, tá bem? São algumas maneiras, né, de representar as casas dos índios. Então, o que a Tia Meire falou do texto é esse aqui, Quero que vocês leiam esse texto sobre aldeias na página 164 e ele termina aqui na 165. Quero que vocês leiam e marquem o principal, tá? As ideias principais do texto. Se vocês, por exemplo, tiverem alguma palavra que vocês não tenham entendido, quero também que vocês marquem para tirar a dúvida, tá? Então, as atividades, né, que vocês vão fazer até a página 166. Vocês vão fazer a que a Tia Meire falou, então vocês vão fazer as atividades das páginas 162 até 166,
tá bem? A tia Meire vai falar sobre esse texto aqui das aldeias e fazer a correção das atividades no nosso plantão, tá bem? Se cuidem, animem-se para essa semana de estudo, de aula. Deus abençoe vocês, tá bom? Beijão!